Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa. É um grande prazer receber todos vocês para hoje discutirmos sobre revisão. Uma revisão de língua portuguesa é sempre válida. Fizemos vários vídeos para que nós possamos nos lembrar dos usos e do correto uso dos termos da língua portuguesa. Para isso, esses vídeos vão te dar munição, bagagem para melhorar o seu português, da interpretação de textos, nas funções sintáticas e morfológicas e semânticas dessas palavras da nossa língua. Espero que vocês se saiam bem nas questões. E não se esqueça, faça aqui a sua inscrição conosco, deixe o seu comentário, diga-nos quais são as suas dificuldades, se você gosta de nosso canal, se está aprendendo bem, isso é muito importante. Deixe o seu like e ative o sininho aqui do YouTube para você receber as nossas aulas, as nossas revisões, os questionários e tantos outros conteúdos que nós oferecemos aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço a todos vocês e vamos assistir a nossa aula e resolver os exercícios. Eu encontro vocês todos lá. Até mais, pessoal! Vamos fazer uma revisão para lembrarmos alguns termos dentro da análise sintática das orações que nós vamos estudar. E para isso, pegue já o seu material para começarmos a fazer algumas anotações juntos. Veja o primeiro caso que nós vamos te apresentar. Nós temos as lojas Havan e o seu dono, Luciano Hang, conhecido como o Velho da Havan. Isso está sendo muito explorado no momento e aqui, sem querer fazer algumas propagandas, não é nada disso. A ideia é a seguinte: quando nós lemos isso na mídia e às vezes ficamos pensando o que seria, qual função sintática da palavra Havan. Seria interessante discutirmos sobre isso porque nós temos vários tipos de loja, não é? E o nome da loja em si e o dono dessa loja, como que funciona isso na língua portuguesa e qual seria a função sintática dessas palavras. Por isso que é interessante estudarmos gramática e olharmos as funções sintáticas. Por quê? Pensem comigo, função sintática seria o relacionamento que as palavras têm umas com as outras e exercem certa função, passando-nos uma informação. E aqui no caso, vamos ver a questão que eu te proponho. Dê a função sintática das duas expressões grifadas no texto reproduzido. Primeiro, Havan, aqui ligado em lojas, e depois da Havan, ligado aqui nessa expressão popular velho, não é? Conhecida aí nacionalmente, muitas pessoas falam dessa maneira, e aqui é um exemplo para podermos interpretar a função sintática dessas palavras. Vamos lá? O que seria então? Pense comigo, Havan conecta-se a um substantivo que seria aquele núcleo do sintagma nominal, mas ali, Havan seria uma especificação para a loja. É como se você falasse o nome de uma princesa, por exemplo, Princesa Isabel, ou poderíamos dizer Princesa Diana. Você está colocando uma especificação, uma explicação, uma nomeação para a palavra lojas. E embaixo, da mesma maneira, da Havan, é isso, porque se você falasse velho da feira, velho da igreja, nós saberíamos também definir quem seria. Como aqui nós temos velho da Havan, se pensarmos bem, da Havan e Havan funcionam iguaizinhas, possuem a mesma função sintática. E a pergunta é essa: qual é a função sintática dessas duas expressões grifadas aqui nesses dois trechos? Você se lembra? Quem faz esse papel dentro da língua portuguesa de esclarecer e especificar um substantivo que você mencionou anteriormente? Lembrou-se? É fácil. Já anotou a resposta? Se não, faça isso agora, pare um pouco o vídeo e vamos conversar. E a resposta seria isso mesmo, são apostos. Apostos são palavras dentro do texto que realmente esclarecem, elucidam, enumeram, mostram uma informação adicional ao substantivo a qual essas palavras se ligam. Tudo bem? Vamos ver outras questões? Você entendeu? Viu como é importante entendermos como funciona a função sintática das palavras? É fácil, não é? Espero que você tenha acertado.
Vamos ver agora uma outra questão, um outro exemplo para nós. Veja que interessante isso daqui. A pergunta ao inteligente aluno deixou nervoso o renomado diretor. Não é isso? O que nós podemos pensar? Vamos ver juntos algumas questões aqui. Todo mundo entendeu bem o que está escrito no texto, mas o que eu preciso te perguntar? Esse termo aqui, está grifado ao inteligente aluno. Está ligado no substantivo pergunta. Se olharmos bem, a pergunta ao inteligente aluno seria o sujeito da oração. E deixou nervoso o renomado diretor, nós temos o predicado. Lembra-se? Os dois eixos básicos, o sujeito conjuga, o predicado recebe, concorda com o núcleo pergunta e passa para você mais informações. E o sujeito seria esse enunciador aqui que comunica-se com o verbo. Tudo bem? Sujeito é quem conjuga o verbo, não é? Entra em afinamento, concordância com o predicado. Tá bom, mas não é isso. Aqui dentro do sujeito, o termo ao inteligente aluno, ele é complemento nominal ou ele é adjunto adnominal? Bom, nós lembramos já em aulas anteriores, até aqui no canal, o que aconteceu? O substantivo pergunta é um substantivo abstrato derivado do verbo perguntar. Nesse caso, ele é uma ação, mas é que ele não é um verbo. E ele foi, digamos, ele foi completado aqui com uma preposição e ligou-se a ele ao inteligente aluno. Muito bem, mas nós precisamos perceber o seguinte: a pergunta não é uma ação. E o que nós precisamos definir? Quando acontece essa conexão, será que aqui o aluno escutou a pergunta ou o aluno ele fez a pergunta? Porque na questão do complemento nominal e do adjunto adnominal, quando eles se conectam ao substantivo abstrato, que no caso seria uma ação de perguntar, é isso que você precisa se lembrar. O aluno é o receptor da pergunta ou o aluno é o autor da pergunta? E isso define as funções sintáticas de complemento nominal e adjunta adnominal, porque eles exercem essa tarefa. Você se lembra? Qual é aqui a função sintática de ao aluno, ao inteligente aluno? E a resposta é simples. Ele é um complemento nominal, sim. Por quê? Porque ele é o alvo receptor da ação da pergunta em si. Alguém fez uma pergunta e o aluno escutou. O aluno é o alvo receptor. Sempre vai ser assim. Se fosse adjunta adnominal ali, teria que ser a pergunta do inteligente aluno, porque aí o aluno seria o autor da pergunta. E no caso aqui não foi isso que aconteceu. Aqui nós temos essa situação para você se lembrar. Tudo bem? Lembrou-se? Não se esqueça dessas funções sintáticas. É muito importante sabermos isso aqui. Você lembra agora que nós precisamos sempre pensar o ativo e o passivo, não é? O complemento nominal é o passivo receptor de uma ação e o adjunto adnominal é o ativo, o autor dessas ações. Muito bem, vamos mais. Agora, nervoso. A palavra nervoso na frase indica uma ideia passageira para o momento da ação verbal e não uma característica própria da pessoa em questão. Muito bem. Quem ficou nervoso na questão A? Isso é muito fácil, não é? Essa pergunta nós não precisamos nem perder muito tempo aqui. Quem ficou nervoso na questão A foi o renomado diretor. Ficou nervoso. Isso ficou muito claro para nós. Só que agora você precisa tomar muito cuidado com o termo nervoso. E eu quero saber qual a função sintática desse nervoso na frase, porque nervoso já foi falado para nós. É uma característica transitória, passageira para o momento que ele ficou ali, deixou nervoso. Ele não é uma pessoa nervosa. Ele está sendo caracterizado aqui no momento. Alguém falou alguma coisa e ele ficou nesse estado. Vamos lá, explique o seu uso semântico para que isso aconteça. Ele é um predicativo do objeto, que é essa função sintática dele na frase, e a ideia semântica é isso mesmo. É uma característica temporária para o momento dessa ação verbal de deixar nervoso. Ele não é uma pessoa nervosa, não é uma característica inata dele.
Isso é que nós precisamos definir aqui. Por quê? Quando nós temos uma adjunta adnominal, o adjunto adnominal, ele não passa pelo verbo, ok? Aqui nós temos um verbo, que seria deixar nervoso. E nervoso não é modo, porque muitas pessoas acham que é uma adjunta adverbial de modo. Ele não é advérbio, ele é um adjetivo. E não pode ser considerado adjunta adnominal de verbos. Por quê? Nervoso se conecta a diretor, mas não está, no caso, junto. E aqui a proposta é essa: você se lembrar, adjunta adnominal é característica fixa, inata da pessoa. E aqui no caso não é. Nervoso é o predicativo do objeto que exerce essa função de ideia, de característica temporária, para quando aparece um verbo de ação, não é? E ele exerce essa função para você poder pensar. Porque às vezes quando lemos, nem nos damos conta de que às vezes essas situações, essas características acontecem. Viu como é importante sabermos bem a função sintática dos termos nas frases? É isso daí. Esse vídeo vai ficando por aqui, foi um encontro breve e na próxima aula, nosso próximo encontro, mais dicas importantíssimas para você começar a pensar sobre esses fatos da nossa língua portuguesa. Um grande abraço e eu te vejo em nossa próxima aula.